Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, de todos os cantos e recantos que estão nos acompanhando nesse momento. Nós vamos começar o nosso estudo com o nosso Para Casa, que tem feito muito sucesso entre os companheiros, que nos mandam muitas mensagens a respeito. Nós vamos corrigir o Para Casa em conjunto entre nós aqui. Mas eu vou começar perguntando e peço que registrem aí no chat, que nós vamos verificar. Qual a maior surpresa que espera um vivo na crise da morte? Vou dar 30 segundos para vocês registrarem e depois a Kelly vai responder para nós a pergunta. Vamos ver se as meninas aqui fizeram também o para casa. Quero ver se elas estão firmes com as tarefinhas de casa, porque a justiça para ser boa tem que começar de casa, não é mesmo? Então, Kelly. Boa noite a todos e a todas, né? Para vocês aí que responderam, se responderam que ele achava que ele estava vivo, ó, vocês tiraram nota 10. A maior surpresa que realmente o espírito teve foi de descobrir que ele estava mais vivo do que nunca, né? E o que é essa crise da morte? A gente vai entender que crise é um momento crítico ou decisivo. E a morte é o quê, não é? É um momento crítico, decisivo do outro lado. E aí, meu pai do céu, já pensou? A gente tem tanta teoria e chega lá do lado de lá, cadê a prática, né? Então é a hora, não é verdade, Patrícia? Está na hora da gente praticar isso. E eu escolhi uma frase aqui do André Luiz muito oportuna, que ele diz o seguinte: que berço e túmulo são simultaneamente entrada e saída das nossas vidas eternas. Logo, era para a gente já estar meio que acostumado a pegar esse voo, não é, Tati? Já fizemos essas viagens tantas encarnações, tantas vezes, não é? Vamos deixar de brincadeira, porque a gente não se acostumou ainda, mas a gente vai se acostumar. Então, nesse caso, o que mais me impactou foi a descrição do espírito sobre dois sentidos nossos, que foi a visão e a audição. Ele diz que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa extraordinária, uma coisa que palavras não descrevem. Como é enxergar do outro lado? Como é ver e observar com esses olhos que a Terra não dá permissão para a gente ver? Né? E a audição, ele diz que a gente ouve um som que não tem como descrever, de tão puro ele é aos nossos ouvidos. Então, isso me tocou muito. E aí, agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês aí no chat. Ajuda a gente aí, vamos ver se vocês fizeram o para casa. Obras espíritas podem auxiliar os desencarnados? Vamos, responde aí rapidinho. Eu vou perguntar aqui para a Patrícia. Patrícia, a gente que já leu o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a gente vai desencarnar melhor? Eu vou deixar para o pessoal aí do chat 30 segundos só. Vou dar de 1 a 30 que vocês vão dar a resposta aí para a gente. Ledinha, e aí, a gente vai desencarnar melhor? Responde aí. Boa noite a todos, com certeza. Olha, como a doutrina espírita nos ilumina e nos adverte, inclusive, sobre nossas ações, para que nós possamos chegar lá, não chegarmos atordoados como o nosso irmão, né, chegou. Esse caso é um caso muito especial, que a gente tem que prestar bem atenção nos ensinamentos que ele nos dá. Ele chegou lá totalmente sem saber se estava morto, totalmente desconhecido, envolvido por muitas dificuldades, e não percebia que estava tendo ajuda, porque a obscuridade do seu ser, a sua falta de conhecimento, né, da vida após a morte, inclusive os seus estudos, em termos de evangelho, ele não tinha nenhuma participação, na sua vida não se dedicou a nada disso. Então, ele chegava a amaldiçoar Deus, para vocês terem uma ideia da dificuldade desse irmão.
E os espíritos guias invisíveis fizeram com que ele fosse ouvir uma leitura aonde as pessoas estavam falando sobre a vida no mundo espiritual. E a seguinte frase lhe tocou muito o coração. Existe no homem um espírito que sobrevive à morte do corpo. Isso foi decisivo para a vida dele. Nesse momento, ele teve ainda algumas dificuldades, mas conseguiu perceber que estava morto, e dali a vida dele mudou totalmente. O que mais me impactou foi ele reconhecer que foi um inimigo dele que lhe iluminou a vida, a mente, no mundo espiritual. E no final, ele dizia o seguinte, ele disse uma expressão muito bonita. Uma única lei existe, o amor que é o perdão, e o perdão que é o amor. Tamanho o despertamento que esse espírito teve. Inclusive, o caso é chamado de a redenção de Marmaduke. Ou seja, a redenção dele começou daí a surgir a luz no mundo espiritual. E aí eu faço outra pergunta, primeiro aí para o pessoal do chat, né, pessoal de casa. Os espíritos podem lembrar-se de outras reencarnações que tiveram? O que vocês acham aí, meus queridos? Eles estão acertando aqui tudo, por enquanto, viu? Que coisa boa, né? Dever de casa. Já estão aqui. O pessoal está estudioso, né, Janira? Está estudioso, graças a Deus. E aí, Patrícia, o que você pode nos acrescentar sobre essa questão? Então, sim, no caso tratado, ela, ao entrar no mundo espiritual, iria gradualmente se lembrando dos acontecimentos pessoais, que se estendiam muito além da última existência dela terrestre. E essa mesma questão está lá no Livro dos Espíritos, é a questão de número 304, onde Kardec também pergunta aos espíritos, e eles respondem que sim, mas que muitas vezes nossas lembranças, elas nos causam sentimentos de pena de nós mesmos, por ver nossa imaturidade em determinadas situações. É isso que está lá nessa questão. E, se tratando desse capítulo, o que mais me impactou foi a descrição dela, essa santa mãe, sobre a música transcendental que ela ouviu, gente. É maravilhosa a descrição dela. Ela descreve como sendo uma beleza celeste, que ultrapassa tudo de mais belo que ela já conhecia aqui na Terra. Ela diz que a música falava a alma dela de revelações, de verdades, na verdade, de verdades cósmicas. E o interessante é que os espíritos mais evoluídos, que estavam ali responsáveis por recebê-la, também ouviam essa mesma música. E o Ernesto Bozano, ele nos diz que essa música celestial, ela é ouvida muitas vezes nos leitos de morte de enfermos espiritualmente elevados. Então, ou seja, mais um chamamento para a gente realmente procurar se melhorar. Então, vamos lá, continuando com o nosso para casa. Agora, eu vou perguntar, dando 30 segundinhos aí para vocês responderem. A morte é igual para todas as pessoas? Respondam aí no chat. Você acha, Kelly, que eu, que sou mazinha, e você, que é boazinha, nós vamos ter a mesma morte? Né? Isso aí é o que você está dizendo, que eu sou boazinha, né? Sei lá. Então, vamos lá, ver o povo vai responder. Isso. E quem vai nos dar a resposta disso é a Ciomara. É com você, Ciomara. Bem, eu vou responder no decorrer da apresentação e vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente comece o nosso estudo. Bem, e para quem está chegando agora, nós estamos estudando o livro A Crise da Morte, do Ernesto Bozano, e nesse livro, esse livro revela os detalhes da fase de transição do mundo físico para o mundo espiritual. Então, ele, estudando os casos,
constatou 12 detalhes fundamentais concordantes que nós já vimos em aulas anteriores. E hoje nós vamos só falar desse que nós não vamos abordar, que é que os espíritos podem, do outro lado, transportar-se de um lugar ao outro apenas por efeito de um ato da vontade. Eles podem voejar a alguma distância do solo, que é uma chamada volitação. E também a visão espiritual pode-se ver por todos os lados e no interior dos objetos. Nós vamos começar a ver o nono caso, que é o caso Um Herético no Paraíso, chamado Um Herético no Paraíso. Esse senhor foi membro do círculo experimental do senhor Decan, que é um médium que já temos ele em outro momento no livro. E esse senhor pediu que não publicassem o nome verdadeiro para não magoar os seus familiares, que seguiam a intransigente ortodoxia católica. E eles protestariam em ver o nome dele envolvido em experiências tidas como diabólicas, porque naquela época, e ainda hoje, há muitas pessoas entendem e pensam que as comunicações mediúnicas são coisas diabólicas. E aí ele começa o relato. Vi desenvolverem-se em mim faculdades e potencialidades que me abriram novo campo imenso de atividades inimaginadas. Impossível explicar com a terminologia terrestre em que consistem estas atividades e as glórias da existência espiritual. Os espíritos também nos revelam no livro dos espíritos que é difícil muitas coisas de serem explicadas para nós por falta de palavras no nosso vocabulário e até pela dificuldade que nós temos em compreender realidades que ainda são não existentes aqui na Terra. As surpresas dele ao desencarnar. Isso aqui é muito impactante. A Kelly já falou, mas nós vamos reafirmar aqui. A maior surpresa que espera um vivo na crise da morte consiste em despertar e se reconhecer morto. Morto, mas ele vê que não está nada morto, que está vivo. E ele diz, impossível. Por que eu deveria me considerar morto, uma vez que me sinto mais vivo do que antes? Esta foi a surpresa número 1 que ele teve. Pois ele teve a surpresa número 2, a mais maravilhosa e reconfortante. Ouvi uma doce voz de mulher a me chamar pelo nome. Era minha mãe. E ele passa até uma vergonha, porque ele havia esquecido. E ele diz assim: sendo eu já velho e avô, via-me acolhido e festejado, namorada de minha mãe, mas que coisa vergonhosa, quase esquecera. Então, ele aqui vivo se desligou da mãe que havia desencarnado. E ela tinha até uma morada lá, que a gente já viu em aula anterior, formada pelo pensamento, com a matéria elementar, primária, que é o fluido cósmico universal. Então, ele se viu acolhido pela mãe. E ele diz um detalhe maravilhoso do panorama, ele nos relata, que os objetos observados não pareciam distantes, pareciam próximos, muito próximos. Ele diz que a perspectiva do outro lado é muito diferente. E ele via os objetos simultaneamente por todos os lados e em seu interior. Aqui eu faço um pequeno adendo que André Luiz nos relata no livro Os Mensageiros, a respeito da visão dele que foi ampliada para que ele viesse numa excursão à Terra. Ele teve
ele passou por esse trabalho de ampliação da visão, e quando aqui chegou, ele pôde ver, contemplar coisas que não são visíveis a qualquer espírito, e não são visíveis a nós. E ele detalha para nós a visão que ele teve das energias causadas pela mente, matéria formada pela mente humana no momento da Segunda Guerra, que ele veio nesse período. Então, formada pelo medo, e nós não visualizamos isso, ele via, essa visão dele ampliada dava para ele ver. Causada pelo medo, pela insegurança, essa matéria se formava e dificultava, inclusive, a aproximação dos bons espíritos. Isso é bom a gente aprender para que a gente melhore o nosso padrão vibratório nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de insegurança, de incerteza. Depois, ele diz que a visão espiritual põe o observador em condições de penetrar integralmente o objeto observado. E isso tem muita utilidade que nós podemos constatar nas obras de André Luiz e que nós não podemos detalhar aqui agora, não há tempo para isso. Depois nós vamos ver o caso da Miss Felícia, é um pseudônimo que ela usa, e ela é reconhecida com esse pseudônimo. E Ernesto Bozano, nos diz que ela for em vida uma das personalidades mais em evidência do movimento espiritualista inglês. Ela era muito conhecida e muito famosa. Ela fez as primeiras experiências importantes de onde nasceram as teorias da fotografia do pensamento e da ideoplastia. Então, ela já estudava essas coisas naquela época, antes de desencarnar. E ela nos relata: a morte absolutamente não existe. A significação dessa palavra é um contrassenso. Eu até já usei essa frase dela no primeiro estudo, porque ela nos diz que o significado da palavra morte como fim de tudo é um contrassenso, vai contra a nossa razão, porque a morte é só do corpo, não é do espírito. O espírito continua. E é ela quem nos fala, e aqui a resposta para a pergunta que a Patrícia me fez. Ela nos diz que nenhum peregrino do mundo dos vivos chega a este mundo pela mesma porta. Ninguém desencarna do mesmo jeito. Ninguém passa para o outro lado da mesma forma. Ela diz que o meio que aqui nos recebe se apresenta a cada um de nós de modo inteiramente diverso. O trespasse me foi tão fácil, senti-me cansada e sonolenta, adormeci ligeiramente. Senti-me em seguida a flutuar no espaço. Eu me sentia tão bem, sabia que me havia de curar. Sentia-me como se tivesse 20 anos. Não tardou para saber o que significava aquele restabelecimento repentino. Então, ela vai descobrir por que ela teve aquele restabelecimento. Ela tinha passado por um processo de doença muito demorado. E ela diz que muitas das pessoas que me eram caras no mundo vieram ter comigo. Olha que alegria, ser recebida por pessoas queridas da terra. E essas pessoas foram recebê-la, porque ela era bastante querida. E a mais querida de todas, minha mãe, quanto estava mudada, estava como era na sua juventude. Então, a mãe dela havia mudado, estava mais jovem, estava com a aparência de quando ela era jovem. Eu achei isso aqui muito interessante, isso me impactou muito e eu adorei saber disso. Então, quando a gente passar para o outro lado, além de tudo, a gente vai se renovar, vai ficar mais jovem, mais bonito. Que beleza, né? É uma notícia maravilhosa. Aí,
Ernesto Bozano explica para nós a respeito das diferentes formas de entrada no mundo espiritual. Ele diz que cada espírito, sendo uma entidade individualizada e, por conseguinte, mais ou menos diferente das outras entidades individualizadas, tem também que forçosamente deparar no além com uma situação mais ou menos diferente. E nós sabemos que não há nascimentos iguais, cada um é um, cada ser é um. Então, da mesma forma que os nascimentos não são iguais, os desencarnes também não são iguais, pela diferença das criaturas, das individualidades. Essas diferenças não podem deixar de ser enormes entre eleitos e réprobos. Então, nós vamos fazer aqui uma explicação. Ele usa essa palavra eleitos e réprobos, significando pessoas de espíritos de graus de evolução diferente e não eleitos para todo sempre. Não existem eleitos na lei divina. Existem aqueles que se elevam pelo seu trabalho, eles se evoluem pela aquisição dos valores morais. E aqueles, os réprobos, considerados réprobos, são indivíduos que estão em graus de evolução, ainda sem evolução, sem grandes evoluções, porque se atrasaram no seu progresso, não quiseram cumprir as leis divinas e seguir num caminho do bem. Mas eles não são, nós não temos nem eleitos para sempre e nem espíritos atrasados para sempre. Todos têm oportunidades iguais de evoluir e podem se melhorar assim que o quiserem. E no livro Ação e Reação, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nós temos a informação que o gênero de vida que alimentamos dita as verdadeiras condições de nossa morte. E nós tiramos essa informação do capítulo 18, que trata das mortes coletivas. Nós agora estamos passando por um momento de mortes coletivas mundiais. E nós podemos afirmar por esse livro que ninguém está indo da mesma forma. Cada um está chegando no mundo espiritual de forma diferente. E cada um vai receber o auxílio na medida das suas condições, na medida daquilo que conquistou para si. Porque também tem isso. Todos nós vamos alcançar o auxílio dentro das nossas possibilidades. Também isso nos é informado em Obreiros da Vida Eterna, aqueles espíritos que são destacados para auxiliar os desencarnantes. André Luiz pergunta a essa equipe se todos têm auxílio igual. E o espírito responde para ele que não, que depende das condições conquistadas por cada criatura. E a gente também pode ficar tranquilo que, mesmo tendo pouca evolução, ou não tendo cumprido bem as leis divinas, também não ficam desamparados. Os espíritos não estão desamparados. Todos os espíritos são acompanhados. Ao menor sinal de interesse de modificação, são recolhidos pelos espíritos. Exemplo de André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, sofrendo, porque não cultivou, ou não tinha o cultivo de uma fé religiosa. Mas no momento que ele se voltou para a espiritualidade superior e orou fervorosamente, imediatamente o ministro Clarencio do nosso lar foi auxiliá-lo. E depois ele descobriu que em nenhum momento ele estava sozinho, ele estava acompanhado, sendo acompanhado pela mãe dele. Então,
As mortes são diferentes, os auxílios são diferentes, mas todos recebem ajuda. E ainda temos a informação aqui de que quanto mais nos submetamos às disciplinas do espírito, mais amplas facilidades teremos no desencarne. Isso é muito importante para nós. Quanto mais nós buscarmos estudar, trabalhar e disciplinar o nosso espírito de acordo com as leis divinas, mais facilidades nós teremos no desencarne e no auxílio da espiritualidade superior. E aí, aqui nós temos a informação da Miss Felícia, ela continua nos ensinando sobre pensamento e corpo espiritual. Disseram-me que pela força do pensamento eu poderia modelar à vontade os meus traços. Não é maravilhoso? Mas não é, gente? Que coisa linda! A gente descobriu no estudo anterior que nós podemos modelar coisas para nós, poderemos modelar casas, edifícios. Claro que cada espírito no seu grau de evolução, vai modelar o que lhe é possível. E agora estamos descobrindo que podemos modelar os nossos traços. E olha que linda, né? Que beleza. Então, vereis agora, ela diz, uma Miss Felícia muito mais moça e penso mais atraente. Então, ela tratou de rejuvenescer e de ficar mais bonita. Mas ela nos dá uma informação muito importante. Ela diz que, entretanto, os pensamentos e as ações realizadas na existência terrena contribuem para a criação do nosso corpo etéreo. E aqui nós fazemos uma observação importante. Como é que nós estamos pensando aqui na Terra? Quais os pensamentos que nós temos cultivado? O que é que nós estamos buscando para alimentar os nossos pensamentos? O que é que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos? E o que nós estamos buscando, não é? Nós já temos a informação da túnica nupcial, que ela é tecida com as nossas ações e com os nossos pensamentos. Nós pensamos e agimos, e de acordo com o que nós agirmos, nós vamos construindo essa túnica nupcial. Agora vamos ver o 16º caso, que é o réprobo, ou o nome que o outro livro nos dá, que é a redenção de Marmaduke. E Ernesto Bozano nos diz que ele já tinha relatado vários casos e restava ele relatar alguns casos de réprobos, ou seja, de espíritos inferiores, espíritos rebeldes, constrangidos a gravitar pela lei de afinidade nas esferas de provação. Nós já estudamos sobre a lei de afinidade, que nos remete matematicamente para as esferas com as quais nós temos afinidade, temos que criamos para nós, com os nossos pensamentos. E ele diz que esses lugares correspondem ao inferno cristão, inferno bem entendido, sem torturas físicas e onde os sofrimentos morais não seriam eternos, mas transitórios. Só que são sofrimentos morais muito grandes. E demora o tempo que o espírito demorar para despertar a sua consciência para algo maior. Nós trouxemos essa imagem de André Luiz, que é do filme, porque é uma imagem muito representativa dessa situação, onde ele viveu durante muito tempo nesse lugar, nessas zonas aí, e sofreu torturas
morais, muitas torturas morais, e sendo acusado, inclusive, de suicida. O espírito comunicante fora trazido por espíritos guias à presença de duas médiuns para convencê-lo de que morrera. Por que isso? Porque o espírito, quando está numa situação dessa, nem sempre ele consegue ouvir os outros espíritos. Ele precisa ouvir os seres humanos, porque ele está tão materializado que ele não consegue ouvir, ele não consegue perceber que há espíritos mais evoluídos ao seu redor. E ele precisa ouvir seres humanos. E assim começa o seu processo de redenção, nesse contato com essas médiuns. E ele diz: que de coisas há de desaprender na nova existência? Oh, quantas, quantas! Então, ele mostra para a gente que tem que desaprender muitas coisas daqui da Terra, coisas que ele se habituou aqui e que lá ele não podia mais continuar a usá-las e viver do jeito que ele vivia aqui. Então, ele tinha que desaprender para aprender a vida nova. Um segundo bastou para dar-se a minha morte, ele relata. E aí ele relata com detalhes no livro o que aconteceu com ele, que uma pedra caiu na cabeça dele, ele imediatamente desencarnou, mas ele não ficou satisfeito, ficou ali lutando com aquele corpo, tentando trazer vida para o corpo. E ele se viu de um golpe mergulhado nas mais profundas trevas e julgava que ficara louco. Isso acontece com muitos espíritos que acham que estão loucos. Eles não percebem que morreram e acham que estão loucos. Então, nós fizemos a pergunta se leituras de obras espíritas podem auxiliar os espíritos. E é extremamente impactante o que ele vem nos relatar. Ele diz que ignora por quanto tempo ficou vagando. Então, um dia, minha loucura chegou a uma fase inesperada. Achei-me num meio familiar. Da primeira vez, ouvi música tocada ao piano. Da segunda vez, ouvi leitura de um livro. Aprendi que o homem possui um espírito que sobrevive à morte do corpo. As duas senhoras estavam lendo um livro espírita que tratava dessas questões, e elas estavam lendo e conversando sobre isso. Pensei, que absurdo, mas alguém esclareceu-me o espírito. Desde que me convenci de que estava morto, vi-me cercado de espíritos que pareciam desejosos de me assistirem. Quando ele mudou a forma dele de pensar, ele conseguiu ver os espíritos que estavam ali querendo auxiliá-lo. E assim, a Leda falou que impactou a ela, impactou a mim, e pode ter impactado a muita gente. Ele relata o poder do amor no meio espiritual. É muito impactante. Ele diz que não há uma só lei, só há uma lei, eu coloquei errado aqui, o amor, que é perdão. E o perdão, que é amor. Então, só há essa lei no mundo espiritual. O amor, que é perdão, e o perdão, que é amor. E ele relata o que aconteceu com ele, que eu resumi aqui para a gente poder ver a importância do perdão. Aquele que me soube perdoar é o mais sublime dos homens. E ele diz que isso causou para ele uma angústia, um sofrimento, porque ele ficou muito envergonhado que esse homem era um amigo, o amigo que traí quando vivo, que abandonei, que reduzi a ser um proscrito, foi quem reuniu esse grupo de espíritos para me assistir. E ele fala que Ambrósio, o amigo que eu traíra, estendeu-me os braços. E foi ele que providenciou todo o auxílio.
Então, o perdão aqui é verdadeiro. Nós vemos esse perdão verdadeiro, não é um perdão só dos lábios, mas um perdão que fez com que essa criatura se reerguesse no mundo espiritual. O perdão que auxilia a pessoa a se regenerar. Ocultei envergonhado o rosto no seu peito. Ele sentiu muita vergonha de ter feito tudo aquilo e aquele homem ainda ir auxiliá-lo. E deixamos para o fim esse caso de uma santa mãe, porque ela nos traz uma mensagem belíssima que cabe muito bem para na finalização aqui do nosso estudo dos casos. Esse caso foi tirado do livro Messages from the Unseen. E Ernesto Bozano nos diz que a foto dela apresenta traços angélicos que condizem com o conteúdo de suas mensagens. Mensagens estas que exalam o perfume celeste de uma bela alma em comunhão de amor com todos os seres do universo. E ela nos diz, possa essa passagem ser para todos tão suave quanto foi para mim. Não me lembro de coisa alguma da travessia. Olha que beleza! E ela deseja que todos nós tenhamos uma passagem como a dela, tranquila e serena, em que ela não teve, sim, nenhum problema, não lembra de nada que assustasse, nem nada. Quando abri os olhos, achei-me curada miraculosamente. Ela passou por um processo de doença longo também. O extenso período de minha enfermidade me pareceu um mau sonho. Então, aquilo ficou distante para ela, mesmo tendo sido um período longo, um período extenso. Ela ficou distante da memória dela, como se tivesse sido apenas um sonho. E ela continua nos contando, sabia que estava morta. E, de repente, ela cai em si. Morta? Essa palavra é um contrassenso. Nunca falei de mim como uma morta, como uma pessoa morta. Então, ela ensina aqui para nós também isso. Nós não devemos falar das pessoas que se foram como ela era, ela está morta no passado, porque elas estão aí. Estou viva e com uma vitalidade que jamais experimentara nem sonhara. Estou na posse de novas faculdades, de novas energias, com o poder de amar e de ser feliz 10 vezes mais forte do que antes. 10 vezes mais forte. Imagina o que é a gente ter as nossas faculdades, as nossas energias, as nossas potencialidades aumentadas 10 vezes. Para alcançar tal meta, valia a pena viver uma vida de lutas e sofrimentos. Então, ela diz que, alcançando essa felicidade, valeu a pena tudo aquilo que ela sofreu, todas as lutas que ela enfrentou, valeu tudo a pena. E afirma que somente esta é, com efeito, a vida real. Na Terra é uma sombra de vida. Então, a vida que nós temos aqui na Terra é uma sombra, não é a verdadeira vida. Mas é também muito importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado, para a nossa passagem para o outro lado, para encontrarmos coisas melhores. No paraíso onde me encontro, reina o perfeito amor e a harmonia universal. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. Isso aqui eu trouxe do Evangelho, porque nós vemos esse espírito que foi se despojando de imperfeições e encontrou a felicidade. Então, o Evangelho nos mostra isso.
E ainda nos diz que as provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se, quer dizer, fazem os espíritos se adiantar, quando bem suportadas. E é ela também que nos fala sobre a música transcendental, que as meninas falaram no começo. Ela diz: desejo falar-vos da música que me acolheu. Era uma série gloriosa de acordes musicais. Espalhavam-se e vibravam no espaço em ondas de harmonias celestes que pareciam elevar-se até fundirem-se com Deus. Tinha a intuição de que aqueles acordes chegavam, ressoavam só para mim, revelando-me a natureza íntima do meu ser. Então a música tinha o poder de revelar a ela coisas íntimas dela. Nós ainda não conhecemos a verdadeira música. No mundo espiritual, a música é o revelador das grandes verdades cósmicas. E Mozart deu uma entrevista para Allan Kardec na Revista Espírita de 1858. Mozart é um habitante de Júpiter, um planeta muito, muito evoluído. E ele diz que lá onde ele habita, há melodia em toda parte. No murmúrio das águas, no ciciar das folhas, no canto dos ventos, as flores rumorejam e cantam. Mas ele nos fala que é preciso sermos bons para conquistarmos aquele planeta. É preciso adquirirmos virtudes para conquistarmos planetas dessa magnitude. E sobre as lembranças de outras existências, ela diz: começo a lembrar-me. Meus filhos e outros espíritos me informaram claramente de todas as existências no planeta Terra. Pelo que me toca, não saberia se essas recordações se referem a vidas passadas na Terra ou em outros planetas. Para sabermos mais sobre as lembranças de outras existências, nós podemos ir ao Livro dos Espíritos, que tem muitas questões a respeito e que as meninas trouxeram no começo. E ela nos diz o seguinte, encerrando o caso: não temais a morte, não há o que temer. Todas as penas, todas as dores, tudo o que há de feio na grande crise pertence ao seu lado físico. As dores físicas, os sofrimentos pertencem ao lado físico. E ela continua que do outro lado há o amor, o divino amor, combinado com a glória inexprimível do despertar espiritual. Então, aqui nós encerramos as apresentações dos casos e nós vamos passar agora para uma reflexão. E eu peço que todos se sentem com os pés bem assentados no chão, que nós vamos refletir rapidamente aqui sobre uma questão muito importante. Esse livro nos apresenta um quadro real do que nos aguarda a todos na última viagem. Então, nós vamos imaginar agora que nós estamos nesse momento, que chegou o nosso grande momento, o momento da nossa viagem. O que é que nós temos na nossa bagagem? Que nós estamos preparando para a grande passagem, para esse momento? Como estamos nos preparando para a nossa transição? Como está a nossa bagagem? O Evangelho nos diz que o homem só possui de seu aquilo que ele traz ao chegar, e ele só pode levar aquilo que é seu. A verdadeira propriedade do homem é o que é de uso da sua alma, que é a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Quais qualidades nós trouxemos? Quais qualidades nós temos para levar?
Quais qualidades nós conseguimos melhorar nessa existência? Quais qualidades vão nos ser nossa credencial no outro lado? Como está a nossa mala? E nós estamos esvaziando a nossa mala dos apegos excessivos, apegos a sentimentos negativos, apegos a mágoas, a tristezas, rancores, ressentimentos, que é como é que nós estamos selecionando a nossa bagagem para a nossa grande viagem. Nós sabemos, vimos que nós vamos nos defrontar com a visão panorâmica, que é uma espécie de selfie. As nossas selfies aqui na Terra podem ser apagadas, as que nós tiramos e não gostamos. Como estão as nossas selfies da nossa visão panorâmica? Elas guardam boas recordações ou recordações que vão nos envergonhar? Nós podemos mudar essas fotos se nós entrarmos em contato conosco mesmo e olharmos e fizermos uma revisão e virmos que tem algo que não está tão bom, lembrarmos de algo que não está tão bom, ainda há tempo de reparar, de buscar mudar essa selfie, essas selfies. Quem irá nos receber? Como nós estamos preparando a nossa recepção? Quando nós viajamos para algum lugar, nós pedimos aos amigos para nos receberem. Nós temos amigos conquistados do outro lado? Temos pessoas que possam nos receber? Nós estamos nos lembrando dessas pessoas que nos antecederam em nossas preces, em nossas vibrações de amor? Estamos cultivando as nossas amizades? Quem nós gostaríamos que nos recebesse do outro lado? Espíritos bons? Nós podemos ser recebidos pelos bons espíritos. No livro Obreiros da Vida Eterna, quem vai participar do desencarne da Adelaide é o Dr. Bezerra de Menezes. Mas Adelaide teve uma vida dedicada ao bem. O que é que nós estamos fazendo para nos aproximar dos bons espíritos? Quais são as leituras que nós estamos fazendo? Quais são as músicas que nós estamos ouvindo em nossas casas? Quais são os estudos que nós preferimos? Com quem é que nós estamos mantendo afinidade? Nós vamos encerrar fazendo um convite. Precisamos viver bem para morrer bem. Portanto, convidamos a todos para fazer uma análise e viver bem para conseguir morrer bem. E assim finalizamos o nosso curso de férias.